nesse vídeo, tudo bom com vocês? Bom, nesses dias eu estava vendo a janela de transferência do Atlético de Madrid, até que eu parei um pouquinho para pensar e comecei a perceber que, ao se falar de Atlético de Madrid, eu só consigo pensar em três coisas que vêm automaticamente na minha cabeça. Primeiramente, o futebol retranqueiro do Simeone, segundamente, um freguês máximo do Real Madrid e terceiro, um time que nunca conquistou uma Champions League. Mas eu posso te afirmar que para a próxima temporada tem duas coisas dessa lista que eles pretendem e muito mudar. Eles não pretendem abrir mão do Simeone e do seu futebol retranqueiro, mas se tem uma coisa que o Atlético de Madrid vem sonhando para a próxima temporada é conseguir finalmente parar de apanhar do Real Madrid e conquistar enfim a sua sonhada Champions League. Afinal, o Atlético de Madrid é hoje, junto com o PSG, um dos times mais zoados do mundo por não ter Champions League, mas na minha humilde opinião a situação do Atlético de Madrid é um pouquinho pior, porque cara, o rival deles é simplesmente o Real Madrid, que é o maior campeão da Champions League com 15 títulos no total. Então cara, para pra pensar o quanto o torcedor do Atlético não deve ser zoado pelo coleguinha dele que torce pro Real Madrid. E tentando espantar essa zica, o Atlético de Madrid vem com um projeto um pouco mais audacioso para essa temporada, buscando algumas estrelas aí para estar montando no seu elenco, para estar transformando o seu elenco em algo um pouquinho mais forte, para tentar bater de frente com esse Super Real Madrid que chega para a próxima temporada, com Bellingham, Vini Júnior e Mbappé, e de quebra, quem sabe, sonhar aí em conseguir conquistar finalmente uma Champions League e espantar de vez esse fantasma. E por isso hoje nesse vídeo eu vou te trazer aqui as atuais contratações do Atlético de Madrid para a próxima temporada e também alguns jogadores que eles ainda estão negociando, visando trazer eles para a próxima temporada, e no final a gente vai dar um veredito aqui de o quão forte esse elenco do Atlético de Madrid pode ficar nessa temporada, se eles têm chance de bater realmente de frente com esse Super Real Madrid, se dá pra papar uma La Liga ali nessa temporada, se vai acabar terminando sem títulos novamente, ou se até dá pra ganhar uma Champions League com esse super elenco que o Atlético de Madrid vem visando montar pra próxima temporada. Eu já adianto aqui que eu acho sim que o Atlético de Madrid vem chegando muito forte pra próxima temporada, mas também acho que tem um pequeno detalhe que eu vou falar um pouco mais dele aqui durante esse vídeo, que eu acho que é o que vem atrapalhando o Atlético nos últimos anos, e eu acho que pode acabar atrapalhando eles nessa próxima temporada também a ganhar uma Champions League. Então é um pequeno detalhe aí que eu acho que se o Atlético quiser realmente ganhar a Champions League, vai ter que mudar, porque só um elenco recheado não vai adiantar enquanto não resolver esse problema. Mas antes, se possível, deixa o seu like, se inscreve no canal para dar aquela força pra gente, se acomode aí na sua cadeira porque tá começando mais um Delador FC. E bom, primeiramente vamos lá. Normalmente quando eu trago esse quadro aqui no canal, quando eu tô analisando os projetos dos clubes, eu também trago os nomes de técnicos que eles estão analisando aí pra comandar esses baita elencos que eles pretendem montar. Mas no caso do Atlético de Madrid, a gente vai poder poupar um baita tempo aqui, porque o Atlético de Madrid já deixou bem claro e confirmou que eles vão manter na próxima temporada Simeone, o nosso retranqueiro favorito. Mas apesar de tudo eu preciso falar aqui que eu não sou muito fã dessa ideia do Atlético de Madrid manter o Simeone. Cara, eu gosto muito do técnico Simeone, eu gosto do estilo dele de jogar, porque eu sou um grande fã do futebol retranca. Eu acho que é um futebol que muitas vezes funciona, eu acho que pra ganhar grandes jogos, pra ganhar campeonatos mata-matas, em várias vezes ele se mostra ser muito útil. Real Madrid e Manchester City na temporada passada que o diga. Então cara, calma lá, isso não é um ódio gratuito ao Simeone. Porém eu particularmente acho que o elenco que o Atlético de Madrid vem montando, os jogadores que já tem ali, os que estão para chegar, pedem um futebol um pouco mais ofensivo para a próxima temporada, coisa que o Simeone em teoria sabe fazer. Quando ele quer botar o time para frente, ele sabe fazer isso. É só você olhar o jogo da Champions contra o Borussia na temporada passada, quando eles ficaram atrás do placar, tiveram que buscar lá, eles conseguiram um empate ali no 2-2, só que aí ele retrancou o time de novo e eles acabaram perdendo. Então assim, o Simeone, ele sabe jogar um futebol ofensivo para frente. O problema é que quando chega os jogos grandes de mata-mata, ele não consegue jogar um futebol ofensivo e ele retranca o time de novo. E eu acho que o elenco do Atlético de Madrid carece de um técnico que joga um pouco mais pra frente, que monte o time pra estar criando jogada no passinho, que explore contra-ataque sim, mas que jogue bem pra cima, que construa suas próprias jogadas. Por isso eu, particularmente, se fosse o Atlético de Madrid, hoje deixaria o Simeone de lado pra trazer um técnico, às vezes até mais novo, promissor aí, pra estar tirando um elenco um pouco mais ofensivo, um elenco que vá um pouco mais pra cima durante os jogos. E eu entendo que hoje o Simeone é bom, praticamente a cara do clube Atlético de Madrid, além de, cara, ele ser um ídolo máximo do clube. Ele ganhou simplesmente 2 Ligas, 2 Supercopa da UEFA, 2 Europa League, além de ter batido
disputando 2 finais de Champions League nos últimos 12 anos no comando do clube. O cara é foda, patroa. Mas primeiramente eu acho que assim, são poucos títulos pra justificar ele ser hoje um dos técnicos mais bem pagos do mundo. Se eu não me engano, ele é o técnico mais bem pago do mundo, e eu acho que esses poucos títulos que ele conquistou em 12 anos simplesmente não justificam ele estar ali no cargo do Atlético de Madrid há tanto tempo. Você que é foda. Pô, cara, de verdade, talvez seja uma opinião polêmica, mas o elenco que o Atlético teve nos últimos 3 anos, eu acredito que um técnico ali diferente, um técnico que joga um futebol um pouco mais ofensivo, teria tirado muito mais e conquistado mais coisas com esse elenco. Mas o clube vai manter o Simeone porque vai focar em trazer apenas peças para reforçar dentro de campo. E cara, o Atlético de Madrid já trouxe contratações sensacionais, algumas eu me arrisco a dizer que estão aí no top 10 das transferências dessa janela aqui. E eles ainda estão cogitando outros jogadores que, cara, se chegarem vão agregar demais ao clube, vão agregar demais dentro de campo. Porém, diferente de outros grandes projetos que eu já trouxe aqui nesse canal, o Atlético de Madrid até que é bem pé no chão. Eles não estão mirando 500 atacantes, 23 laterais e 557 meio-campistas. Não, eles estão reforçando ali o seu elenco e mirando poucos jogadores no geral. Mas eles estão mirando jogadores ali que chegam para resolver problemas que o clube tem, contratações bem pontuais, mas bem pesados, reforços que chegam para reforçar partes ali do Atlético que não vinham bem na última temporada ou que eles acabaram perdendo um jogador que estava se destacando e cara, por isso eles estão apenas se reforçando e trocando algumas posições ali por posições melhores. Mas mesmo assim ainda é um projeto audacioso, até porque o Atlético de Madrid tá gastando uma boa grana para montar esse elenco para a próxima temporada. Até porque o Atlético já teve saídas de caras como o Morata e o Savic, além do Depay que tá muito próximo de sair, e eles estão buscando aí algumas carinhas mais jovens e promissoras para reforçar o elenco nessas posições que eles perderam. E eu acho que no geral é por isso que eu acho esse projeto do Atlético de Madrid tão interessante e promissor, porque eles não estão fazendo loucuras no mercado, mas eles estão repondo posições que eles estão perdendo ou posições que estavam fracas com jogadores ali de alto nível, montando um elenco muito bom, mas sem fazer loucuras, sem gastos extraordinários em jogadores que não precisavam, como o Chelsea vem fazendo há 557 anos. Então assim, cara, o Atlético de Madrid vem aí muito bem nessa janela de transferência, fazendo poucas contratações, mas conseguindo reforçar as posições que eles mais precisavam e fortalecer mais ainda o seu elenco, que cara, sempre foi um elenco bom, mas eu volto a dizer, eu acho que o Simeone não tira tudo que esse elenco do Atlético de Madrid deveria estar rendendo em campo. Então, por exemplo, além deles estarem buscando contratações pontuais para outras posições, como eles não vão precisar de técnico, eles também não vão precisar de goleiro para a próxima temporada, até porque o time está muito bem servido com o Oblak, que cresce muito em jogos grandes, é um dos top 10 melhores goleiros aí da atualidade, e por isso o time também não vai buscar um goleiro no mercado. Então, quando a gente vai falar de contratações do Atlético de Madrid para a próxima janela de transferências, a gente já começa falando na defesa, mas pulando o goleiro e indo para a zaga. Já que o clube já fechou e anunciou a contratação do zagueiro Lenormand de 27 anos, que ganhou a Euro com a Espanha e fez uma baita temporada com o Real Sociedad em 2023-24. Baita reforço pra zaga, um zagueiro excelente, os poucos jogos que eu vi dele, cara, é um cara que vai com certeza ser titular e vai entregar muito ao Atlético de Madrid dentro de campo. E bom, até o momento é o único nome que chegou para a defesa do Atlético de Madrid, e pelo menos nas notícias que eu peguei aí dos últimos 3 meses foi o único zagueiro que o clube cogitou. Mas vamos ser sinceros também, a defesa do Atlético de Madrid já é muito boa, já passa muita segurança, então meio que eles já estão bem servidos de zagueiros. Mas pro meio de campo eles já estão sonhando um pouquinho mais, e apesar de ter apenas 3 nomes na lista do Atlético de Madrid para reforçar o seu meio campo, são 3 nomes de excelente qualidade técnica, tanto que o primeiro deles é simplesmente um cara que ganhou a Copa do Mundo de 2018 sendo titular absoluto da França. Eu estou falando de Kanté. Sim, o jogador mais amado do futebol mundial já indicou que ele quer sair da Arábia Saudita para voltar para a Europa. E inclusive, de acordo com o jornal Relevo, o Atlético de Madrid já iniciou negociações aí com a staff do jogador para estar tentando contratar ele para a próxima temporada. Para mim seria uma baita contratação, ele fez uma excelente Eurocopa com a França, na minha opinião foi o melhor jogador da França na competição. E cara, ele mostrou aí na última Eurocopa que mesmo com 33 anos, tendo ido para a Arábia, ele ainda tem muito nível de futebol para jogar no futebol europeu. E cara, é um cara que, vamos ser sinceros, ele marca muito bem, ele consegue sair jogando muito bem, ajuda na criação, e é um cara que tá em toda a parte de campo. Dependendo do jogo que você assiste do Kanté, parece que ele se multiplicou, porque você olha, ele tá na defesa e o time vai pro ataque, ele já tá lá. Então assim, é um cara que se movimenta muito, tá em toda a parte do campo. E já que o Atlético vai manter o Simeone, que cara mais perfeito pro estilo de jogo que o Simeone joga do que o Kanté, porque cara,
É uma marcação absurda, tem uma baita qualidade para sair jogando e é tudo que o Simeone mais precisa, é um volante da qualidade do Kanté para estar fazendo tanto a parte defensiva quanto ofensiva do time na temporada. Porém, o Atlético tem dois problemas para conseguir contratar o nosso francês favorito, já que primeiramente, de acordo com o Jornal Sport, o Barcelona também tem interesse na contratação do Kanté, então assim, o Atlético vai ter uma disputa de peso aí, mas o Atlético sai um pouquinho na frente porque financeiramente falando, o Atlético hoje tem mais poder do que o Barcelona para estar contratando, porque o Barcelona tem todos os seus problemas de fair play financeiro e tudo mais. Então o Atlético acaba saindo um pouquinho na frente do Barcelona nisso, porque mesmo que o Kanté opte em jogar no Barcelona, ainda tem a parte de contratar salários e tudo mais. Então o Atlético tem essa pequena vantagem nessa disputa com o Barça. O outro problema é um pouquinho mais complicado, porque o Kanté ainda tem mais um ano de contrato com o Al Ittihad lá na Arábia. E cara, o clube não quer se desfazer dele e o clube vai fazer muito jogo duro para liberar ele, vai pedir uma baita grana. Então assim, o Atlético de Madrid vai ter que se esforçar muito se quiser tirar ele lá do futebol da Arábia Saudita. Mas ao meu ver, vale muito a pena o Atlético tá investindo nisso, perdendo tempo buscando essa contratação, porque se chegar, cara, é um baita reforço, vai agregar muito pro Atlético de Madrid. Mas não só Kanté, porque o Atlético de Madrid também tá mirando outro volante, dessa vez um brasileiro que tá se destacando muito jogando lá no futebol italiano. Eu estou falando do Ederson, atualmente jogador da Atalanta. Bom, de acordo com o jornal Marca da Espanha, o Atlético de Madrid tem ele como um dos seus principais focos para a próxima temporada e pretende investir aproximadamente 60 milhões pelo brasileiro. Mas o Atlético de Madrid entende que a contratação dele vai ser muito complicada e que pode levar a janela de transferências inteira para eles conseguirem chegar a um acordo com o Atalanta. Além de tudo, depois da excelente Europa League que ele fez e excelente campeonato italiano que ele fez lá com o clube, ele se valorizou muito no mercado. Então assim, além do aporte financeiro ter que ser maior por conta dele ter se valorizado muito, ele tem excelentes times aí brigando pela sua contratação, como por exemplo o Manchester United quer contratar ele, além da Atalanta, que obviamente não está querendo se desfazer de um dos seus melhores jogadores e vai fazer muito jogo duro com o Atlético de Madrid. Porém, se vier, eu acho uma baita contratação também, assim como o Kanté é um cara que defensivamente joga muito e ofensivamente também. Eu acho que ele melhor na parte ofensiva do que defensiva, mas ainda assim é uma baita contratação, agregaria muito ao elenco, principalmente se o Atlético de Madrid conseguir reunir Ederson e Kanté na mesma janela de transferências, porque, cara, seria uma dupla ali sensacional, além de ter o Depou, que pode estar fazendo dupla com esses caras aí. E pra terminar essa meiuca do Atlético de Madrid, vamos a um meio campista que já chegou e ao mesmo tempo ainda não chegou. Eu estou falando do ex-jogador do Chelsea, Conor Gallagher. O jogador do Chelsea já aceitou a proposta do Atlético de Madrid, inclusive renovou excelentes propostas de renovação com o Chelsea para poder se juntar ao clube espanhol, e ele inclusive já estava com praticamente tudo acordado entre uma troca entre o Atlético de Madrid e o Chelsea, mas na última semana essa novela ganhou um novo capítulo e quase melou. Resumindo, o Atlético de Madrid ia mandar sua joia Omar Dion para o Chelsea, só que nos exames médicos que ele já estava lá fazendo com o Chelsea, o clube inglês acabou achando alguns problemas que acabaram complicando um pouco a negociação. Porém, para resolver isso, o Atlético de Madrid fez uma jogada de gênio no mercado da janela de transferências, já que o Omar Dion não pode chegar no Chelsea, eles simplesmente ofereceram outro jogador em troca no lugar, e é simplesmente o João Félix. E cara, eu acho isso genial, porque assim, além de você contratar o Conor Gallagher, que é um excelente meio campista, você ainda se livra do João Félix. Então assim, cara, o Atlético de Madrid tá fazendo aí dois reforços em um. Estamos falando de apenas 3 nomes aí pra se reforçar pro meio de campo no Atlético de Madrid, mas cara, são todos excelentes nomes que mostram que o clube não vem pra brincadeira nessa janela de transferências. São nomes de excelentes qualidades e todos eles, se chegarem, vão agregar muito ao time do Atlético de Madrid. E esse meio campo todo aí, ainda tendo nomes como Depou e Griezmann que já estão no Atlético de Madrid, tudo isso pra quê? Pra armar jogo pros seus atacantes que estão pra chegar aí, sendo o principal deles o nome que já chegou pro Atlético de Madrid, a principal contratação deles na temporada, simplesmente Julian Álvares. O clube já oficializou o Homem-Aranha argentino, pagando aí aproximadamente 95 milhões de euros pelo jogador de 24 anos que estava no City e basicamente já zerou o futebol, ganhando todos os títulos possíveis. E bom, cara, o Julian Álvares simplesmente queria mais espaço no Manchester City, o que estava sendo um pouco complicado, já que ele disputava a posição simplesmente com o Erling Haaland. Então ele pediu pra sair e queria aí um time onde ele tivesse mais minutagens, pudesse jogar mais. E cara, pra mim o Atlético de Madrid acertou muito a contratação e o Julian também acertou muito no seu clube, porque cara, é um time onde ele vai ser titular absoluto. E é um cara que na minha opinião foi uma das 5 melhores contratações da janela de transferência até agora, porque cara, eu já falei aqui em um vídeo, eu acho o Julian Álvares um dos melhores centroavantes da atualidade. Mesmo quando ele estava sendo reserva do City, eu acho que ele ainda se encaixava aí num top 5 de centroavantes do mundo.
Cara, o Julian Álvares é um cara muito versátil, ele joga de meio campista, ele joga de ponta, ele joga de centroavante e ele tem qualidade pra tudo isso, então é um jogador que se você precisar de velocidade ele vai ter, se precisar de finalização ele vai ter, mas se você precisar que ele tenha qualidade de visão de jogo, qualidade de passe pra estar armando jogada, pra dar uma assistência, ele também vai te entregar isso, porque cara, é um atacante completo, ele pode jogar em qualquer parte do ataque ali de campo que ele vai render, e você ter um cara desse nível ali de centroavante, tendo caras ao lado dele como o Griezmann, Kanté que pode chegar, o Ederson que pode chegar, o Depou que já tá lá. Cara, é uma contratação absurda, ele vai ser muito bem servido e eu me arrisco a dizer que o Julian Álvares vai brigar aí para ser artilheiro do Campeonato Espanhol. Essa aspa é muito forte. Vai brigar ali com o Vini Júnior, Mbappé e talvez ele seja o artilheiro do Campeonato Espanhol. Estamos falando de um jogador que tem 53 participações de gols em 103 jogos pelo Manchester City. Mais de 50% dos jogos que ele atuou, ele conseguiu marcar gols ou dar assistências. E cara, estamos falando de um jogador que era reserva, ele era reserva e ele conseguiu aí ter um aproveitamento de praticamente 50% dos jogos que ele jogava, ele conseguia participar de um gol. Então assim, cara, que baita contratação pro Atlético de Madrid, é um reforço de muito peso pro clube e eu acho que vai dar muito certo. Então assim, cara, o Atlético de Madrid gastou uma baita grana nele, 95 milhões é muito dinheiro, mas eu acho que foi um dinheiro muito bem investido e eu acho que ele vai fazer compensar nesse investimento do clube. Mas o clube também mirou alguns outros nomes de centroavantes e já inclusive contratou um que em teoria chega para ser reserva. Estou falando do centroavante de 28 anos do Villarreal, o Alex Sørloth. E cara, ele é um bom centroavante, eu vi alguns poucos jogos dele pelo Villarreal, mas em todos que eu assisti ele jogou muito bem, então mostra ser uma baita contratação, além de ser um cara aí que ainda está em idade de auge, não é um jogador tão velho, 28 anos é uma idade muito boa. Ele inclusive foi vice-artilheiro do último campeonato espanhol, então assim, é uma baita contratação para o Atlético de Madrid. Em teoria ele chega para ser reserva do Julian, mas o Atlético também pode colocar os dois para jogarem juntos, ou até mesmo ser uma opção que mesmo jogando de reserva, em jogos que o Atlético de Madrid precisa correr atrás do resultado, começa o jogo perdendo, coloca um cara desse em campo ali junto com o Julian para ter mais poder ofensivo, mais poder ali de gol. E cara, na minha opinião, uma baita contratação, seja ele para ser reserva ou seja ele para ser titular, o Atlético de Madrid acertou muito nessa contratação também. Até porque de qualquer jeito o Atlético de Madrid teria que ir na temporada buscar algum centroavante, até porque o Morata saiu pro Milan, enquanto o Depay não vai ficar pro clube na próxima temporada, então eles precisavam de um jogador para ser titular de centroavante e precisavam aí pelo menos um reserva para esse jogador. Então eles já estão muito satisfeitos, mas fica aí a curiosidade que para jogar de titular, antes deles fecharem com o Julian Álvares, eles chegaram aí no PSG e cogitar tanto com o Monique quanto o Gonzalo Ramos, mas ao meu ver eles se deram muito bem, porque eu acho o Julian Álvares melhor do que os dois. E a última contratação com o Atlético de Madrid é a mais improvável dessa lista toda, e eu trouxe ele aqui por dois motivos. Primeiro, que se acontecer eu quero poder jogar na cara de todo mundo que eu falei aqui nesse vídeo que podia acontecer, e segundo, porque eu achei que ia ficar muito bonitinho na thumb, então me desculpa aqui pelo clickbait, mas eu basicamente coloquei esse cara aqui meio que só por isso mesmo. Desculpe! Estou falando de Paulo Dybala, que segundo o Diário AS, em maio desse ano aqui de 2024, o Simeone foi pedir diretamente ao Atlético de Madrid a contratação dele para a próxima temporada, mas a negociação pode melar porque o Dybala está simplesmente negociando para ir jogar na Arábia Saudita. Então assim, o Atlético de Madrid até tem o interesse no jogador, o Simeone até chegou a pedir ele não quer ficar na Roma aparentemente, e a Roma já deixou bem claro que ele pode negociar com outro clube se ele quiser. Assim, a Roma gostaria muito que ele ficasse, a torcida inclusive fez protestos falando que não se vende o Dybala, e o Atlético de Madrid é um dos interessados, mas a tendência mesmo é ele acabar indo jogar lá na Arábia Saudita. O que é muito triste porque é um jogador que tinha total capacidade de jogar mais tempo aí na Europa, então eu espero que não aconteça. Mas cara, ele tá tão próximo de jogar nesse clube aí da Arábia Saudita que provavelmente você pode estar vendo esse vídeo e ele já ter até fechado com o clube, porque assim, no momento que eu tô gravando esse vídeo é no dia 16 de agosto e ele ainda tá em negociações mais bem avançadas. E como esse vídeo vai sair ao ar só no dia 17, que é o dia seguinte após eu gravar, a tendência é que o Dybala já tenha até fechado com esse time da Arábia Saudita. Mas no geral esses são os grandes nomes que o Atlético de Madrid vem cogitando para a próxima temporada. Obviamente se você for comparar com o vídeo que eu fiz falando do projeto do Real Madrid, do projeto do PSG, você vai ver que é um projeto um pouco mais pé no chão, mas ao meu ver é um projeto tão promissor quanto, porque traz excelentes jogadores e vem se reforçando muito bem para a próxima temporada. O clube já tem excelentes nomes como Oblak, Griezmann, Piliqueta, Depou, chega aí o Gallagher, chega aí o Julian Álvares, e os nomes que ainda não chegaram, mas que eles cogitam para chegar, também são excelentes nomes. E cara, só de você olhar esses nomes e você já for meio que montando um possível elenco ali, um possível
possível time do Atlético de Madrid no papel, você já vê que vai ser um baita time, que vai chegar bem forte mesmo para a próxima temporada. Eu volto a dizer, ao meu ver, é um baita elenco e o Atlético de Madrid chega bem forte sim para a próxima temporada. Mas a verdadeira pergunta que não quer calar é: esse elenco é o suficiente para bater de frente com o Super Real Madrid que vem chegando para essa próxima temporada? Ou é sequer suficiente para ganhar uma Champions League? Acho que não! Eu preciso ser bem sincero aqui, eu gostei muito das contratações que já chegaram, eu adorei o elenco que o Atlético de Madrid tá montando, mas mesmo que chegue Kanté e o Ederson aí para a próxima temporada, até mesmo o Dybala, que é o mais improvável aqui dos que eu mencionei, eu ainda acho que o Atlético de Madrid não tem um elenco para bater de frente com esse Super Real Madrid que vem chegando aí. Então assim, cara, eu acho que vencer esse Real Madrid, vencer a Champions League ainda é uma missão um pouquinho mais complicada pro Atlético de Madrid nessa temporada. E assim, com o baita elenco que o Real Madrid vem chegando para a próxima temporada, além de contratações que ainda podem chegar, o clube já se mostrou muito forte aí no último jogo contra a Atalanta na Supercopa da UEFA, mostrou que tá bem entrosado, chega muito forte para defender seus títulos e eu acho que o time vai acabar levando novamente a La Liga. Uma das poucas esperanças para o Atlético de Madrid, ao meu ver, seria o Real Madrid chegar muito longe na Champions ou até mesmo chegar ali na final e ser campeão e acabar poupando em alguns jogos aí na La Liga. Mas, cara, vamos ser sinceros, o elenco reserva do Real Madrid hoje ficaria facilmente no top 4 aí da La Liga. Então, assim, a não ser que o Real Madrid poupe num jogo contra Barcelona ou contra o próprio Atlético de Madrid, é difícil que o Real Madrid poupe nos seus jogos e ainda assim perca pontos, empate ou perca seus jogos. Porque, cara, olha o banco do Real Madrid, você vai olhar o time reserva dos caras, tem caras como Arda Güler, Modric, Brahim Dias, o próprio Endrick, tem o Lunin. Então assim, cara, o elenco reserva do Real Madrid ainda dá de 10-0 em 90% da La Liga. Então assim, mesmo que o Real Madrid poupe em alguns jogos, eu ainda acho que o Atlético de Madrid vai acabar tropeçando em alguns momentos e o Real Madrid vai acabar levando a La Liga do mesmo jeito. Infelizmente, eu acho que pro azar do Atlético de Madrid, o Real ainda chega mais forte para a temporada e me arrisco a dizer que vai ganhar os dois confrontos diretos deles na La Liga, ou pelo menos ganhar um e empatar o outro. E ainda me arrisco a dizer aí que se eles podem se encontrar em mata-mata, é capaz do Atlético de Madrid também ser eliminado. Mas eu posso falar aqui, sem medo de ser ousado, que eu acho que o Atlético de Madrid chega muito melhor para a próxima temporada do que o Barcelona. Eu acho que o elenco deles chega melhor para a próxima temporada do que o Barcelona, e eu acho que eles vão se dar melhor do que o Barcelona na próxima temporada, vão chegar um pouco mais longe na Champions League, ou mais ou menos aí na mesma fase, aí depende do sorteio, dos confrontos que vão pegar. E eu acho que eles vão ficar ali em segundo na La Liga. Apesar de eu achar que eles não vão ser campeões, eu acho bem difícil imaginar esse Atlético ficando terceiro, quarto ou quinto colocado na La Liga. Eu cravaria aqui fácil que o Atlético de Madrid termina a temporada aí como o vice-colocado da La Liga e talvez por um milagre em primeiro, mas eu acho muito difícil o Atlético ficar abaixo do Barcelona na tabela do Campeonato Espanhol nessa próxima temporada, principalmente pelo baita elenco que tem. E me arrisco a dizer que, diferente do que eu falei do Real Madrid, eu acho que o Atlético tem chance de ganhar aí os dois confrontos diretos contra o Barcelona nessa temporada. É muito forte essa aspa. Cara, na Champions é um pouco mais complicado, porque Champions é mata-mata, e em campeonatos mata-mata tudo pode acontecer, principalmente para um time que joga como o Atlético de Madrid, que sabe se defender, sabe sofrer e jogar explorando o contra-ataque dos seus adversários. Num jogo aí de mata-mata, pode acabar conseguindo segurar o resultado, chegar longe, final em jogo único então, se pegar um time muito forte, pode acabar aí numa cagada até sendo campeão. Mas ao meu ver tem times que chegam melhor aí para a próxima temporada do que o Atlético de Madrid, como por exemplo o Manchester City e Real Madrid, que ao meu ver inclusive são times que se sobressaem muito bem contra times que jogam retrancados, que jogam se defendendo muito. Então assim, eu acho que o Atlético de Madrid, se por exemplo tentar jogar retrancado contra esses times, pode acabar tomando na jabiroca e sendo eliminado da Champions League. Mas quando o assunto é campeonato de mata-mata, é um pouco mais complicado cravar onde o Atlético de Madrid vai chegar. Depende muito de chaveamento e, cara, em confrontos de mata-mata tudo pode acontecer. Mas eu acho que, pra mim, o Atlético de Madrid não vai ganhar uma Champions League enquanto Simeone estiver no comando. Apesar de eu amar o futebol retranca, eu achar que ele consegue implantar um estilo ali que pra mata-mata funciona muito bem pro Atlético de Madrid. Cara, eu acho que ele limita muito o Atlético de Madrid com esse pensamento dele de jogar retrancado em jogos de mata-mata, de fazer 1-0 e já estacionar um ônibus ali na frente do gol. E, cara, eu acho que isso afeta muito o Atlético de Madrid. Tem um elenco que
Cara, era pra abrir 1-0 e buscar o 2-0, 3-0, enquanto eu acho que com o Simeone, quando eu pegar um jogo grande, é um time que não vai pra cima tentando aumentar o placar, vai tentar segurar o resultado. E nisso o Atlético de Madrid vai acabar caindo. Eu acho que o Atlético de Madrid vai ganhar apenas uma Champions League quando for ousado mandar o Simeone embora e trazer um técnico que joga um futebol um pouco mais ofensivo, consiga trazer um tic-tac aí pra esse clube, fazer eles jogarem aquele futebol mais bonito, mais vistoso, de toquinho, buscando sempre o resultado. Pique o que o Manchester City joga hoje. Eu acho difícil na mesma intensidade, porque, cara, o Manchester City tem simplesmente o Guardiola. Mas trazer um técnico que tenta implantar mais ou menos esse estilo de jogo, esse futebol mais ofensivo aí, criando os seus gols, criando o seu espaço, cara, eu acho que valeria muito mais a pena pro Atlético de Madrid apostar em um técnico desse naipe. Porque, cara, pra mim o Simeone é um cara que ele oscila muito durante a temporada, ele é muito 880 e um dia ele tá eliminando o Barcelona do trio MSN, chegando em 2 finais de Champions League, eliminando a Inter de Milão, que tinha acabado de vir de uma final da última edição de Champions League, mas ao mesmo tempo ele toma uma virada histórica da Juventus que será lembrada eternamente, toma um pau do Real Madrid na final, tá sendo eliminado pelo Borussia de virada, tá ligado? Então, assim, é um cara que oscila muito durante a temporada. O mesmo Atlético de Madrid, que numa temporada destrói um time muito forte na Champions League, é eliminado pra outro time de uma forma totalmente idiota na mesma edição, tá ligado? Inclusive é nessa de oscilar que, mesmo assim, nesse futebol retranqueiro dele, ele conseguiu chegar numa final e quase ser campeão em cima do Real Madrid, mas o que era pra ser histórico pro Atlético de Madrid de uma forma positiva, graças à retranca do Simeone, se tornou um vexame da história do Atlético de Madrid, porque nos últimos minutos o Sérgio Ramos fez um gol histórico pro futebol, levou o Real Madrid à prorrogação, e ali na prorrogação, meus amigos, o resto da história é baile do Real Madrid. Então, assim, pra mim, no meu humilde ver, na minha humilde opinião, eu acho que se o Atlético de Madrid quiser realmente sonhar em ganhar uma Champions League, precisa trocar de técnico. Eu acho que esse é o detalhe que falta pro Atlético de Madrid, é ser um pouco mais ousado e trazer um técnico que joga um futebol um pouco mais ofensivo, e não um técnico que, mesmo sabendo jogar ofensivo, se abstém disso para jogar um futebol totalmente retranqueiro em momentos que não precisava disso. Mas claro, tudo isso é a minha opinião. Comenta aí embaixo a sua opinião. Você acha que o Atlético de Madrid se reforçou muito bem para a temporada? Tem chance de ganhar na Champions League? Ou tem chance de ganhar na Liga? Tem chance de parar esse Super Real Madrid com Vini, Mbappé, Bellingham e companhia? Ou você acha que o time vai continuar sendo o que foi nas últimas temporadas? Vai ser eliminado de forma vergonhosa da Champions League? É um time que não vai ganhar na Liga? Vai tomar 2 cacetes do Real Madrid? Comenta aí embaixo a sua opinião. E é claro, muito obrigado pelo seu tempo, por ter assistido até o final. Se possível, deixa o seu like, se inscreve no canal pra dar aquela força pra gente. Eu vou ficando por aqui, até meu próximo vídeo. Tamo junto!